Vamos lá para a eleição de São Paulo. Datafolha saiu ontem. Nunes 51, Boulos 53. O apagão que atingiu São Paulo dominou o debate da campanha eleitoral do segundo turno na capital, mas não mudou de forma significativa o cenário da corrida segundo o Datafolha. Antes do Datafolha, vocês já sabiam disso porque a gente já antecipou essa informação aqui. Falamos aqui no Desperta e no ICL Notícias segunda edição, na terça-feira, quando eu estive lá, eu já antecipei essa informação. Com base no que, Leandro? No que você acha? Não. As campanhas, as campanhas todas, né? Agora só sobrou a do Nunes e a do Boulos, né? As campanhas fazem pesquisas internas, contratam institutos para ir acompanhando. Então, eu já tinha essa informação, já tinha trazido essa informação para vocês aqui 4 dias atrás. Que o apagão tinha preocupado, claro, muito a campanha do Nunes. Aconteceu na sexta-feira, sábado, domingo. Na segunda, eles já tinham uma ideia mais consolidada de que não atingiria o Nunes diretamente. E eu não sei se o Datafolha fez essa pergunta, mas eu já falei na terça-feira, repito para vocês aqui. As pessoas que foram entrevistadas, no geral, culpam a natureza e a Enel. Veja, a natureza está sendo agredida pelo ser humano, mas a culpada é a natureza. É curioso, né? Como a boa informação sobre a emergência climática não chegou nas pessoas ainda. A gente tem que martelar essa história. Por isso é importante o filme de domingo, que a gente vai exibir aqui. Convidem as pessoas. Manda pra galera, manda para aquela galera que não sabe o que é o ICL, porque daí a pessoa já não sabe que o negócio é comunista, né? Então, assim, não fala nada. Fala assim, ó, vai ter um filme muito legal domingo, né? Um filme muito bacana, muito bem feito, super premiado. Vai ter uma exibição única e exclusiva no Brasil, vai ser online e de graça. Aí manda o link despertaicl.com.br para a pessoa assistir. Não fala que o ICL tem o Demore, tem o Chico Sá, tem não sei o que, não fala. Só manda para a pessoa assistir o link, assim como quem não quer nada, né? Porque a informação dos nossas questões do clima não chega na população no geral. Veja, depois do que aconteceu em São Paulo, na sexta-feira, a maioria esmagadora das pessoas, segundo essas pesquisas internas que eu antecipei na terça-feira aqui pra gente, né, culpa a natureza. Gente, a natureza está sendo agredida, ela não é a culpada. A natureza, digamos assim, é a vítima da história, né? Primeira culpada a natureza, segunda culpada a Enel, terceiro culpado, segundo essas pesquisas, o prefeito Ricardo Nunes, mas de modo muito marginal. Então já se sabia que não afetaria tanto assim. Não afetaria tanto assim. Eu acho que pode estar afetando muito mais o Ricardo Nunes o mau desempenho em debates e ele está faltando aos debates. Ontem, aliás, teve um debate que era para ele comparecer, ele não compareceu, se eu não me engano, do UOL, né? O UOL e Rede TV, que acabou virando uma entrevista com o Boulos, só com o Boulos, porque o Nunes não foi. Essa semana mesmo, na terça-feira, eu fiz uma entrevista com o Boulos, que foi ao ar na TV Brasil, tá no YouTube, para quem quiser acompanhar, aliás, né? Você coloca lá Boulos Demore, vocês vão ver lá, tá lá a entrevista. Nós fizemos um sorteio com as assessorias de imprensa do Nunes e do Boulos, para saber quem seria entrevistado primeiro. O Boulos foi entrevistado primeiro, era para o Nunes ter me dado uma entrevista na quinta-feira, ontem, que iria ao ar ontem, na quinta-feira. Negaram a entrevista, alegaram problemas de agenda. Então, eu acho que isso pode estar batendo muito mais no Nunes contra ele do que o próprio apagão. O Datafolha ouviu 1.200 eleitores de terça a quinta, portanto já pegou o apagão e essas questões dos debates todas, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, blá blá blá. O cenário permaneceu estável. Na semana passada, o Datafolha verificou que o Nunes tinha 55% de intenção de votos e o Boulos 33%. O Boulos permaneceu com 33%, mas o Nunes caiu para 51%. Então caiu um pouquinho para baixo da margem, né? Caiu 4 pontos, a margem é 3, então caiu para 51. Só que esses votos, eles não foram para o Boulos, eles foram para brancos e nulos. Então, o Boulos fez uma análise muito interessante na entrevista que me concedeu, na terça-feira, falando justamente que boa parte do eleitorado do Marçal, que eventualmente teria migrado para o Nunes já no primeiro ato do segundo turno, poderia ter uma tendência, até o final do segundo turno, de pular fora do Nunes e anular. Então, aparentemente, isso pode estar acontecendo. A dificuldade do Boulos é reduzir a sua rejeição
para conseguir capturar esses votos. Ainda dos indecisos, dos que pretendem votar branco ou nulo, dos que votaram no Marçal e eventualmente uma parte dos que votaram no Nunes. Ele vai ter que tentar tirar voto de todos esses potes aí para tentar chegar aí na próxima semana com alguma chance. O cenário não é catastrófico, está longe de ser. É um cenário ainda possível, mesmo que um cenário difícil. A campanha do Nunes já considera que é bastante provável que o Nunes seja eleito, mas ainda não dá a eleição como ganha, né? Porque eleição, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Pode chover, pode ventar, né? Tem uma série de coisas que pode acontecer. O candidato pode desmaiar num debate, né, Flávio Bolsonaro? Pode acontecer. Então, atentos. O Datafolha também diz que 86% dos eleitores do Nunes desconhecem o vice do Nunes, que é uma indicação do Bolsonaro, e que a campanha do Nunes fez questão de esconder o vice. Já 80% dos eleitores do Boulos sabem quem é a vice do Boulos, que é a Marta Suplicy, né? Então, dá para imaginar que a transferência de votos que a Marta faria para o Boulos, em esse dado estando correto, lembrando que os institutos de pesquisa, muitos deles, ou quase todos em algum momento, erraram bastante, então isso aqui não é um negócio, isso aqui não é científico-matemático, né? Isso aqui tem uma metodologia, claro, é uma pesquisa rodada na rua, mas pode errar. Pode errar como muitas erraram, aliás, nas eleições já há alguns anos. Melhorou um pouco nessa última, né? A de 22 foi, assim, uma loucura, né? Então, transferência de votos da Marta para o Boulos. Se 80% já sabem que a Marta é vice do Boulos, o forte da transferência já foi, né? Quem ia decidir votar no Boulos por causa da Marta já decidiu, porque a maioria já sabe que ela é vice do Boulos. Então, a questão que tinha no primeiro turno de expor mais a imagem da Marta, porque ela traria votos para o Boulos, parece que agora está mais ou menos equacionada. Em todos os esforços que tem que ter no segundo turno, para você puxar votos, esse aqui me parece que é um que não vale tanto a pena assim você focar a campanha nisso, porque não é mais uma questão, né? Você já tem um nível de conhecimento bem alto, né? Comitê de Boulos questiona na justiça um ajuste do Datafolha que favoreceria Nunes. Matéria publicada pelo André Uzeda, o nosso colega jornalista lá do iclnoticias.com.br e também dos programas aqui do ICL. O comitê de campanha do Boulos ingressou com uma representação na Justiça Eleitoral pedindo esclarecimentos ao Datafolha. O questionamento é sobre a primeira pesquisa divulgada pelo Instituto no segundo turno, no dia 10 de outubro, que indicou uma diferença de mais de 22% entre Ricardo Nunes e o Boulos. Ela estava bem diferente da Datafolha, por exemplo, da Paraná Pesquisas, que não dava uma diferença tão grande assim. Vejam que a Datafolha já veio ajustada, né? A diferença já está menor. E a Paraná também dava uma rejeição do Boulos bem menor que o Datafolha. Por que eu falo da Paraná Pesquisas? Por causa do histórico. É a pesquisa que mais vem acertando no Brasil, ponto. Ah, eu não gosto, não quero, mas tudo bem. Então pode não continuar não gostando. Você continua não gostando, os caras continuam acertando. Então, acho que importa mais do que o histórico da pesquisa, né? No dia que a Paraná Pesquisa errar, a gente vai vir aqui falar que errou. Tudo bem, tudo certo. Não tem nenhuma paixão em relação a isso. É o nosso trabalho analisar o histórico dos institutos, né? O instituto que mais acertou nessa eleição aqui em São Paulo no segundo turno chama-se Paraná Pesquisas. O único que acertou a ordem dos candidatos. É o único que dava na pesquisa de véspera o Nunes em primeiro, Boulos em segundo, Marçal em terceiro. O único. Acertou, inclusive, quase milimetricamente a diferença de votos entre Nunes e o Boulos. Então, a coisa é como é, né? O pessoal da esquerda geralmente não gosta da Paraná Pesquisas por uma memória que muita gente nem lembra mais. A Paraná foi o primeiro instituto, em 2018, a começar a apontar que o Bolsonaro poderia ser presidente da República. Então o pessoal não gosta, o pessoal não gostava, né? Agora, tem muito instituto aí que tem errado feio. Errado feio. Além da enorme distância, né, era 55 a 33, o Datafolha também apontou uma larga rejeição do Boulos, 58%, quase 60% de rejeição, apontado pelo Datafolha. O Nunes tinha 37%. Os números foram os que apresentaram maior índice, tanto em diferença de voto, quanto na rejeição, essa pesquisa do Datafolha, ou seja, não batia com os demais.
A campanha do Boulos questionou a metodologia, pontuando que o Instituto não foi transparente e que há dúvidas sobre possíveis ajustes que favoreceriam o Ricardo Nunes. A principal crítica é que os resultados brutos da pesquisa indicam um cenário que não se confirma quando os números foram consolidados, o que configuraria, segundo a campanha do Boulos, fraude estatística. Tá? A matéria completa está no site, vale lá ler, é um assunto mais complexo, não vai dar tempo aqui, vale ler, o Datafolha já respondeu. Tá? Eu, a priori, não acredito em má-fé dos institutos. Tá? Posso até achar que alguns têm má-fé e tal, não sei o quê, mas aí a gente tem que provar, né? Fica muito difícil a gente ficar lançando aqui teoria e, né? Então, não tá fácil medir a opinião pública. No mundo todo, pesquisa tem errado aí, Argentina, Estados Unidos. Na Argentina foi um festival de erro nessa última eleição. Parecia o Brasil dos anos atrás, né? Nos Estados Unidos, em vários lugares. Então, realmente está um momento difícil. As metodologias mudaram, o comportamento das pessoas. Hoje você faz pesquisa também por telefone, pela internet, presencial, tem pesquisa mista. Muita gente mentindo deliberadamente em pesquisa por uma questão ideológica, né? Então acha que todos os institutos são comunistas. Daí vai lá, quando é parado no meio da rua, mente na pesquisa para fraudar, ajudar a fraudar os dados. Então não está fácil fazer pesquisa. De fato, né? Ainda a Datafolha, a revista Fórum fez uma análise aqui, o Boulos empata entre negros e vira entre jovens abaixo de 24 anos. Além da redução da diferença, né, entre os dois, em 4 pontos, a pesquisa mostrou agora um empate entre os dois, entre aqueles que se autodeclaram pretos em relação à sondagem anterior. O Nunes tinha 53 e o Boulos 40. Agora o Boulos subiu de 40 para 38. Ambos estão em situação de empate técnico no segmento, já que a margem de erro, nesse caso, de 7 pontos percentuais. Votos em branco nulos passaram de 7 para 18. Nos segmentos se declaram como pardos, a diferença é favorável a Nunes. Era de 27 pontos percentuais, ele reduziu para 12. Entre os brancos, oscilou de 23 para 20 pontos percentuais. Entre os jovens abaixo de 24 anos, o Boulos passou a aparecer numericamente à frente do Nunes. Antes o Nunes liderava, era 50% a 35%. Agora o Boulos está com 43% e o Nunes com 41%. Ou seja, do primeiro para o segundo turno também noto aqui a intenção maior dos jovens abaixo de 24 anos de anular o voto não ir votar, ou não ir votar. Né? Caiu bastante a diferença aí. Já entre as mulheres, a liderança do atual prefeito também reduziu. Era 53, foi para 47, o Boulos tinha 35, foi para 39. Então, nesses pontos aí, talvez tenha alguns insights aí para as campanhas trabalharem nesse segundo turno, tanto do Nunes quanto do Boulos. Lula desembarca em São Paulo para ajudar a campanha de Boulos e aliados em Diadema e Mauá. No sábado, o presidente participa do evento ao lado do candidato PSOL na capital. Portanto, amanhã tem um evento com Lula e Boulos em São Paulo.